Oi, amores, vamos falar um pouquinho sobre desejo sexual? Ou melhor, a falta de desejo sexual, né? É uma disfunção sexual bastante comum entre as mulheres e em consultório a gente tem uma terapia ampla, que a gente consegue abordar vários aspectos do problema, que a gente consegue avaliar a funcionalidade da musculatura dessa mulher, a questão do prazer. Fora os aspectos comportamentais que a gente trabalha. Então, a gente faz uma abordagem bem completa mesmo para conseguir melhorar essa questão, tá? Porque a gente tem vários fatores que interferem nessa questão, nessa falta de desejo sexual feminino. A gente tem os anticoncepcionais, a gente tem os medicamentos para depressão, a gente tem a própria depressão, a gente tem os hormônios, a gente tem a rotina, a gente tem o estresse, a gente tem o cansaço, a gente tem a nossa autoimagem, né, a não aceitação, os padrões de estética, de beleza, a gente tem um relacionamento desgastado, a gente tem tanta coisa e tudo isso a gente trabalha numa abordagem bem completa para conseguir melhorar essa questão. Mas tem três aspectos interessantes que eu queria abordar aqui com vocês para que vocês entendam um pouco mais do que se trata e como tentar melhorar isso. O primeiro aspecto é que nós viemos de fábrica com uma configuração pronta, sabe? A gente vem com configuração de fábrica, como um objeto tecnológico que a gente compra, que tem uma configuração de fábrica, nós seres humanos somos assim. E essa configuração de fábrica, ela vem muito daquilo que nós trazemos dos nossos pais, tá? Tudo aquilo que a gente aprende que é certo, o que é errado, a forma como a gente vê os nossos pais se relacionar, a forma como a gente vê os nossos pais lidarem ou falarem sobre questões sexuais. Tudo isso interfere na nossa configuração de fábrica, então a gente já vem com essa carga. E quando a gente tem essa configuração, a gente tende a repetir essa configuração, tá? Então a gente tem um padrão já pré-programado e a tendência é que a gente repita isso. E isso é involuntário, mas se a gente parar para observar como era o relacionamento dos meus pais, dos nossos pais, e como é o nosso relacionamento, a gente percebe que tem muita semelhança ali. Só que o que acontece é que às vezes esse relacionamento, esse padrão que eu recebi de fábrica não era um padrão muito bom. Até porque a minha mãe recebeu o padrão da mãe dela, que recebeu da avó dela e por aí vai. E a gente sabe que antigamente o padrão sexual, o modelo de relacionamento era muito diferente da realidade que a gente vive hoje. E mesmo que a gente entenda isso, às vezes a gente acaba repetindo alguma coisa, sabendo que não é legal, que não tá certo, que não vai fazer bem e a gente repete mesmo assim. Então a gente precisa aprender a ressignificar as coisas, dar um novo significado e mudar o nosso padrão de fábrica. E isso não é fácil, porque quando a gente entende que a gente está fazendo algo errado, que a gente está repetindo um padrão errado, a gente toma consciência disso e a partir daí modificar isso, aí que é o desafio, porque é muito fácil você tomar a consciência, difícil é você fazer a coisa diferente quando você já está habituado a fazer igual há muito tempo. E a mulher, ela tem muito disso. Se a gente for estudar a questão um pouco mais espiritual, mais psicológica da coisa, a mulher, ela tende a repetir o padrão da mãe de forma muito forte, como uma forma de honrar, de agradecer aquilo que ela recebeu dessa mãe. Então, às vezes, se a gente tem uma mãe que teve uma dificuldade no relacionamento, uma dificuldade sexual, uma dificuldade na criação dos filhos, a gente acaba repetindo esse padrão. Então, a gente precisa entender isso porque eu preciso fazer uma autoanálise para ver o que é que está interferindo no meu relacionamento e que eu posso modificar. Porque, às vezes, as minhas questões sexuais, elas vêm lá de trás, elas vêm da minha criação dentro de casa, elas vêm da criação religiosa, elas vêm da criação cultural ali, de tudo que eu vinha absorvendo. E mesmo que eu não concorde, aquilo fica impregnado em mim e eu acabo repetindo esse padrão. Então, o que a gente precisa observar? Às vezes a gente tem uma história de familiar, de que a mãe não gostava muito de sexo, de que o pai não era tão carinhoso, de que havia abuso ali, maus tratos, né, de que não tinha carícias. Então, a gente vem com isso. E a mulher acaba tendo um bloqueio. Então, às vezes é uma mulher que não gosta muito de carícia, não gosta muito de contato físico, ela não gosta muito de sexo, porque na mentalidade dela lá, no inconsciente, o sexo é algo ruim, que a mãe precisava fazer por obrigação para satisfazer o pai, e às vezes um pai ou um padrasto, né, que não era nem tão carinhoso assim. Então, a gente precisa fazer uma autoanálise do nosso padrão
pra gente tentar ressignificar isso daí. Então isso é um aspecto muito importante. Você toma decisões que são benéficas pro seu relacionamento ou maléficas por conta própria, ou você só está repetindo um padrão? Outra coisa é o piloto automático. Segundo aspecto, a gente vive muito no piloto automático de forma geral na nossa vida. A gente tende a repetir a mesma coisa, tá? E no sexo não é diferente. A gente chega em casa cansado do trabalho, arruma comida, vai, toma banho, vai pro quarto, transa, toma banho de novo, ou sei lá, deita e dorme. No outro dia a mesma coisa, chega cansado do trabalho, vai, toma banho, vai pra cama, transa, deita e dorme. Isso é piloto automático, eu faço todo dia a mesma coisa e o meu cérebro gasta muito menos energia para repetir, porque ele não precisa pensar nem construir nada diferente, ele já sabe o caminho. E isso é uma estratégia cerebral e o nosso cérebro vai fazer isso com todas as coisas à nossa volta. Tudo que ele puder automatizar para economizar energia, ele vai. E ele faz isso com o nosso sexo. Acontece que um sexo automatizado é um sexo extremamente ruim. Ele não é prazeroso, ele não tem foco, ele não tem ligação, ele não tem troca energética, ele não tem essência, né? É como se você repetisse ali um passo a passo de uma coisa, e aí isso não tem sentido, e cada vez menos você quer fazer isso, e principalmente se você estiver cansada, né? Quanto mais cansada, menos você quer sexo, né? Então o sexo ele deixa de ser uma coisa importante, então a gente precisa mudar isso radicalmente. A gente consegue fazer isso num trabalho comportamental, tá? Tirar o sexo do automático. O sexo não pode ser automático, porque senão ele entra, não digo rotina, porque eu já vou falar da rotina, que é o terceiro tópico, porque senão ele entra num programa de piloto automático que não é gostoso, que não é bom, que não é legal e que eu tendo a querer cada vez menos. Terceira, rotina. A gente tem mania de, o sexo entrou na rotina e isso é ruim. Não, gente, rotina não é ruim. Ruim é o sexo ter entrado no piloto automático. Rotina é uma coisa muito legal, inclusive na terapia a gente inclui o sexo na agenda, coloca lá na agenda os dias que vai ter relação sexual, porque naquele dia você acorda cedo sabendo que à noite vai ter relação sexual, você já está pensando em sexo, você vai pensar em qual roupa você vai vestir, você vai pensar no que você vai fazer de diferente para essa noite sexual, então a gente já começa a dar estímulo mental e isso é muito bacana. Às vezes ao longo do dia você manda uma mensaginha legal, né, picante aí pro parceiro, porque você sabe que naquele dia vai rolar sexo, porque está na agenda, isso ajuda muito. E tudo na nossa vida funciona a partir de rotina. A gente tem hora para acordar, a gente tem hora para dormir, a gente tem hora para entrar no trabalho, hora para comer, hora para ir para academia, a gente tem hora para tudo. Por que a gente não tem hora para o sexo? E aí a gente deixa o sexo para, se sobrar tempo, se eu estiver disposta, se der, a gente faz. E aí nunca sobra tempo, eu nunca estou disposta. E claro, quando tô afim de ir pro quarto, normalmente é para dormir, para descansar e não para transar. E acaba que essa frequência ela vai ficando cada vez menor até que chega ao ponto de o casal não ter intimidade sexual. E isso é muito ruim, porque sexo é vínculo, sexo é neurotransmissão hormonal, liberação de hormônios, hormônios que interferem no seu bem-estar, no seu humor, na sua saúde, no seu sono de forma geral. Então a gente precisa desses hormônios como forma vital para ter qualidade de vida. Então quando eu não tenho sexo, eu tenho uma baixa nesses hormônios. Eu tenho uma baixa no meu vínculo familiar com o meu parceiro e isso interfere muito na minha qualidade de vida. Então, sexo, ele é a alimentação do nosso espírito, né? Das nossas energias vitais. A gente precisa desse contato, a gente precisa se sentir amada, a gente precisa do toque, do cheiro, da carícia, da conexão íntima com o parceiro. Quando a gente tem um parceiro, tá? É muito ruim você viver dentro de uma casa onde você não tem conexão, você não tem intimidade e a falta de sexo afasta muito os parceiros. Por isso a gente precisa se preocupar com o sexo, né? Porque se você está em um relacionamento e você quer viver com essa pessoa, você com certeza quer viver um relacionamento bacana e conectado. Então esses são 3 dicas para vocês ficarem atentos e tentar melhorar aí a relação de vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais de como funciona o trabalho com a terapia comportamental em consultório, para a gente trabalhar todos esses aspectos que eu citei para vocês, mais a nossa saúde íntima associada, vocês podem entrar em contato que eu fico à disposição. Beijo, gente, até mais!